paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos. É um prazer, uma alegria poder estar aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor nosso Deus. Esta palavra que Deus tem mostrado a sua graça e o seu grande poder. Vamos continuar, meus amados irmãos, com o ensinamento da palavra. Nós paramos, estamos na ação de Deus na sua criação. E no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós estamos aqui da cidade de Oriximiná, estou na casa do nosso irmão em Cristo, o pastor Chagas, e manda a nossa saudação a todos os nossos amados e queridos irmãos. Deus abençoe vocês grandemente em nome do Senhor Jesus. Muito bem, falamos primeiramente sobre o ato soberano de Deus, o Deus do impossível, o Elohim. Falamos do mover de Deus através do seu Santo Espírito, que move sobre a face das águas. E também falamos do poder da palavra de Deus, Poder da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Deus que fez a separação. Deus que faz separação. O versículo é o 4. É o versículo 4. Sempre nos acompanha na leitura da palavra de Deus. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. O Deus que faz separação. Veja bem, as coisas de Deus, elas não podem ser misturadas. A Bíblia diz que Deus, amados irmãos, não é Deus de confusão. Se você prestar atenção na nação israelita, o que foi que aconteceu para que o povo de Deus, eles provocassem murmuração no deserto e também rebelião contra Moisés? Foi exatamente o vulgo, o povo, a mistura dos povos que estava na nação de Israel. Então, você percebe que é esse povo que vai incitar a nação de Israel a voltar para o Egito. Então, Deus não é o Deus de mistura. Deus é o Deus que faz separação das coisas, Ou seja, Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Deus não é Deus de mistura de luz com trevas. Deus não é Deus que faz mistura dessas coisas. Deus separa trevas de luz, noite de dia. Então nós podemos perceber que nós vamos observar que o nosso Deus, ele faz essa separação. Nós não podemos misturar, amados, mundo com igreja. Nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. O primeiro texto que eu gostaria que vocês observassem, que Deus ele ordena para que nós não venhamos nos misturar e para que a gente venha se separar. E é bom que a gente entenda que dentro do original a palavra santidade é separação. É quando Deus nos separa para Ele, nos tira do mundo e nos separa. Então Deus aqui está nos mostrando santidade, santificação, separação daquilo que é imundo, daquilo que é profano, daquilo que não agrada. Por isso que está aqui um exemplo muito claro: luz e trevas. Então Deus fez separação. Perceba, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, 1 Tessalonicenses, leia a palavra, capítulo de número 4, nós vamos perceber o versículo de número 3 ao 5, que diz da seguinte maneira. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, Os irmãos procurem nas suas Bíblias. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Quer dizer, a vontade de Deus é que a gente se separe daquilo que é imundo, daquilo que é impuro, daquilo que é imundícia. Versículo 4. E que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então aqui, vaso se refere ao nosso corpo físico. E Deus está dizendo que nós não devemos permitir que o nosso corpo físico seja doado, ofertado à prostituição. E Deus continua dizendo ainda mais, não na paixão de concupiscências como os gentios
que não conhecem a Deus. Quem faz isso são aqueles que não têm o conhecimento de Deus, mas nós que temos, precisamos nos separar destas coisas. Adultério, prostituição, obras da carne. Tudo isso Deus nos pede para nós nos separar. No versículo de número 7 está escrito o seguinte: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então perceba que o que Deus está fazendo aqui com a sua igreja é separar a sua igreja daquilo que é imundo, daquilo que é profano. Nós não podemos ser cristãos verdadeiros fumando, bebendo, se prostituindo, adulterando, mentindo, enganando, roubando. Não. Nós temos que nos separar dessas coisas. Por quê, pastor? Porque essas coisas não combinam com a nossa vida santa. Essas coisas são imundícias. Essas coisas são impurezas. E essas coisas não agradam a Deus. Então você perceba que Deus ele faz separação. Ele separa a luz das trevas. Tá bom? Um outro texto que é importante que a gente aprenda. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 6. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 6. E nós vamos ler o que está escrito no versículo 14 até o 18. O verso 14, ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com o templo dos ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora escute o versículo 17. Pelo que saí do meio deles, diz o Senhor, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Versículo 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Olha o que Deus está falando aqui. Ele está dizendo: não pode um verdadeiro cristão estar de mão dadas com as coisas do mundo. O infiel não tem parte com o infiel, irmãos. Quem é fiel tem a sua parte, seu galardão com Deus. Quem é infiel não terá. Que consenso há entre o templo de Deus, que somos nós? Nós somos morada do Espírito, com os filhos de Belial. Que consenso há entre o templo de Deus e o templo dos ídolos? Não há consenso. Tá? E Deus está dizendo assim: nós precisamos fazer separação destas coisas. Nós não temos que tocar nestas coisas, porque essas coisas nos contaminam. Elas contaminam a nossa alma. Elas destroem a nossa vida santa com Deus. É por isso que Deus está dizendo o seguinte: pelo que sair do meio deles, nós temos que sair do meio da fofoca, nós temos que sair do meio das contendas, nós temos que sair do meio dos disse-me-disse, nós precisamos sair do meio dos escarnecedores, não podemos nos assentar na mesa deles, nós não podemos ficar próximo e se juntar aos adúlteros, beberrão, mentirosos, enganadores, não. Porque Paulo disse que nós precisamos entender que a gente precisa se afastar dessas coisas, porque são essas coisas que nos contaminam. São essas coisas, amados, que levam o cristão a esfriar na fé. Se você não souber que amizade você tem, se você não souber quem é esse teu amigo, o que ele pensa, né? o que ele acha das coisas espirituais, ele vai te arrastar porque não presta. Porque ele é um templo de um ídolo, mas você é o templo do Deus vivente. Tá? Então nós temos que fazer separação, porque Deus fez separação. Deus não misturou. A razão pela qual muitos cristãos eles naufragam na fé, eles perdem o desejo de servir a Deus, é pela uma amizade imunda, impura, uma boca porca, que fala torpeza, imundícia, coisas que o Espírito de Deus não se agrada. E às vezes o cristão está de mão dadas com esse tipo de gente. E a Bíblia está dizendo: saia do meio, não se aparte.
Tá? Saia de perto. Por quê? Porque são coisas que vão nos contaminar. E Deus, ele não quer que isso aconteça com cada um de nós. Né? Ele não quer. Então, que cada irmão possa entender que o que Deus quer para a sua vida, meu querido, é a sua santificação. Santifique a sua vida. Tá? Não fique com comunhão com quem não tem comunhão com o Espírito de Deus. O apóstolo João, ele chegou a dizer o seguinte: a nossa comunhão é com o Pai, é com o Filho e é com o Espírito Santo de Deus. Então a nossa comunhão é com o Senhor. Oh, meu amado, que você possa ter comunhão com os santos, que você possa ter comunhão com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus, porque essa é a nossa comunhão, tá, meus amados? Se separe dessas coisas, viu? Não toque nessas coisas, não toque, se separe para Deus, se santifique para o Senhor. Quinto ponto, o ato de Deus definir, né? Deus dá definição, Deus conceitua o que é certo e o que é errado. Deus mostra a definição do que é e do que não é. No versículo de número 8. Né? Olha o que diz a Bíblia no versículo 8, versículo 6, versículo 7, versículo 8. Chamou Deus a expansão, céus, e foi tarde e manhã, o dia seguinte. Então perceba que no versículo 10 ele vai dizer de novo: e chamou Deus a porção seca, terra. Deus está definindo as coisas. Ele está dizendo a porção seca é terra. Deus está definindo quando ele diz assim: chamou Deus a expansão, céu. A atmosfera Deus chamou céu. Deus está dando definição do que é e do que não é. Porque o único que pode dizer na nossa vida o que pode, o que não pode, o que é e o que não é Deus, irmão. É Ele que diz: isso pode, isso não pode. Isso toque. E como a gente leu agora no anterior, isso não toque. Não toque dessas coisas. Então Deus é o Deus que define todas as coisas. É o Deus que traz a definição do que é, do que não é, tá? Do que é verdadeiro, do que é mentira. Viu? Deus é que dá a definição do que é profano e do que é santo. É Deus que define essas coisas. E quando ele diz isso aqui é profano, não toque. Né? Não toque. Isso aqui é mentira. Não viva na mentira. Viva na verdade. Deus está definindo todas as coisas. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 5, vamos fazer a leitura, me acompanhe. Vamos fazer a leitura do capítulo 5 do livro do profeta Isaías. E vamos ler o que diz o versículo de número 20. Versículo 20. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus para sempre. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. O que Deus está dizendo aqui? Ai daqueles que estão invertendo os valores. Ai daqueles que estão invertendo os valores. Porque Deus disse: isso aqui é amargo. Aí eu venho e digo: não, isso é doce. Deus já definiu que isso é amargo. Aí eu chego lá e digo: é doce. Deus está dizendo: isso aqui é mal, isso prejudica, isso não é bom. Aí o homem vai lá e diz: não, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui me serve. E Deus está dizendo na sua palavra através do profeta: ai daqueles que chamam o bem de mal. A nossa sociedade, ela está contaminada pela inversão de valores. Inversão de valores. O que é mal, estou chamando de bem. Viu? Preste atenção nisso. A igreja não pode ser assim. O que Deus diz que é mal, continua sendo mal. Aonde está o fundamento de tudo isso? Vocês lembram de Eva? O que foi que o diabo falou para ela? Não! Deus sabe que o dia que dela comeres, né, vocês serão como Deus. Ele inverteu os valores. E Deus disse: certamente morrerá. Ele disse: não vai morrer não. O diabo está fazendo assim. Ele está querendo dizer para nós que aquilo que Deus condena, ele está querendo dizer: não tem problema. Não tem problema. Não, o que é isso? Não é maldade. E Deus está dizendo: isso é mal, isso traz prejuízo.
Isso promove destruição. Cuidado, Isaías já profetizou dizendo: ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem. Ai daqueles que estão invertendo os valores. Igreja do Senhor, acorde para você não inverter os valores. O que é santo, o que é profano. Nós estamos vivendo dias em que os pregadores atuais estão dizendo, sabe o quê? Isso não tem nada a ver. É isso que estão pregando. Não tem nada a ver, meu querido. Isso pode. E assim eles estão levando o povo a pecar contra Deus. Eu quero te dizer uma coisa. O que Deus definiu como imundo, continuará sendo imundo. E o que Deus definiu como santo, continuará sendo santo. A Bíblia diz que quem for santo se santifique ainda. Quem for justo, faça justiça ainda. Mas a Bíblia diz que quem for sujo, que se suje mais ainda. E é o que nós estamos vendo. As pessoas estão invertendo os valores. Os valores. Os valores. Há um texto no livro de João que eu quero compartilhar com meus amados irmãos. Leia a palavra de Deus. Nós estamos dando continuidade à nossa doutrina. Há um texto no livro de João, capítulo de número 3. Aquela conversa de Jesus com Nicodemos, ela vai chegar no final, muito importante, versículo 19, que ele diz assim, João capítulo 3, versículo de número 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas ou reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem quer inverter os valores, ele não quer vir para Deus. Ele quer continuar no mundo. Ele quer continuar desfrutando da igreja e do mundo. E ele fica em cima do muro todo o tempo. Nós, como servo de Deus, precisamos tomar uma decisão muito forte de entender que o Deus que nós servimos é um Deus santo. A Bíblia diz que nós temos que ser santo como Deus é santo. Nós não podemos, de forma nenhuma, começar a agir invertendo as coisas. Isso é confusão. Está tendo uma confusão generalizada no meio cristão, porque já ninguém mais sabe quem é quem não é. Mas a Bíblia está dizendo uma coisa importante. Em Malaquias capítulo 3, versículo 18 está escrito: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Um dia nós veremos a diferença entre aqueles que procuraram viver uma vida santa, daqueles que não levaram a vida a sério e, portanto, levaram uma vida dúbia de doce pensamento. Último texto para a gente encerrar. Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 37. Mateus 5, 37. Vamos ler o que está escrito em Mateus 5, 37. Para nós encerrarmos esse tópico e começarmos o outro rapidinho. Mateus 5, 37. 5:37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Olha o que está aqui, definição. É sim, é sim. É não, é não. Nós não podemos cair na tentação de ficar sim e não, porque Deus definiu. Sim é sim e não é não. Porque se nós passarmos disso, inventarmos as coisas, o diabo estará agindo através da nossa vida. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Se Deus está dizendo assim, olha, palavra ainda precisa ser mantida. Ainda nós precisamos ser honestos, sinceros no nosso falar. Porque isso nos levará a perder a nossa salvação. Sim, sim, não, não. Carta de Apocalipse, uma das igrejas, Deus está dizendo assim, isto diz o amém. O amém. Ele está dizendo o que tem palavra. O que tem palavra
e que procura cumprir com a sua palavra. Porque o amém é o fechamento de tudo, é a conclusão de tudo. Então Deus está querendo dizer para nós que nós precisamos aprender a não inverter as coisas. Não diga que você faz se você não faz. Não diga que você pode quando você não pode. Não diga sim quando no teu coração está dizendo não. Porque isto é procedência do diabo, do maligno. Isto é hipocrisia. E a Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, nós não herdaremos o reino do céu. Tá? Último ponto. Deus fez, versículo de número 7. Versículo de número 7, para nós encerrarmos. E Deus fez a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. O que Deus está querendo dizer aqui? Deus está querendo dizer que Ele faz. Ele faz as coisas. E o verbo aqui é o verbo asa. Ele faz de uma matéria-prima. Aqui não é mais o bara no início, do nada. Aqui não. Aqui é o fazer de algo que já existe. Então aqui Deus ele vai trabalhar. Ele vai recompor. Ele vai recriar. Ele vai restaurar. Ele vai renovar. O que Deus está dizendo aqui é que Ele renova todas as coisas. Ele restaura todas as coisas. Ele recompõe todas as coisas. Nós vemos escrito no livro de Salmos, no 104. Abra a Bíblia. Salmo 104, igreja. Versículo de número 30. Nós vamos ver o salmista declarando que o Espírito de Deus cria. O Senhor nosso Deus envia o seu Espírito e Ele cria. 104, versículo de número 30. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O Senhor nosso Deus, através do seu Espírito, tanto cria como Ele refaz, renova, restaura, recompõe o que já existe. Através do seu Espírito, Ele renova a nossa vida, Ele nos restaura. Ele fez com Davi isso. Quando Davi pediu, Deus, crie em mim um coração novo e renove em mim um espírito reto. O Senhor foi lá e o renovou. O Senhor o renovou. E Deus nos renova também, meus amados. Igreja do Senhor. Porque Deus é o Deus que faz todas as coisas na nossa vida. Nós vemos aqui no livro de Jó, o livro anterior ao livro de Salmos, no capítulo número 14. Nós vamos ver que esse patriarca vai nos informar no versículo de número 7. Está escrito assim: porque há esperança para a árvore. Há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Deus está fazendo de algo que já existe, já está criado. Ainda que a árvore ela seja cortada, no entanto, a sua raiz vai ficar na terra. E há sempre possibilidade dela ser renovada. E Deus está dizendo a mesma coisa. Que se nós, como servo de Deus, dermos lugar para o Santo Espírito de Deus, Ele nos renova, Ele nos recria, Ele nos restaura, Ele nos recompõe. Aleluia, Ele pode recompor a sua vida. Ele pode recompor a sua vida. Ele pode restaurar a sua vida. Olha o que diz Isaías 40, para nós encerrarmos, né, essa mensagem de hoje. Glória a Deus. Isaías 40, versículo de número 31. Está escrito uma coisa muito linda sobre renovação. É o último versículo desse capítulo. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Deus é o Deus que nos renova. Deus é um Deus que nos restaura. Ainda que seja cortado, ferido ou machucado, Deus pode trazer renovo para a sua vida. Ainda enfermo, doente ou qualquer coisa parecida, Deus pode renovar você, a sua saúde. Deus te renova, Deus te restaura e Deus recompõe na tua vida tudo aquilo que você tem potencial para fazer, porque Ele vai agir naquilo que você é. Ele vai operar naquilo que você é. Que Deus abençoe a igreja, que os irmãos meditem nesta palavra que apressadamente vos transmitir e que o Senhor seja convosco por onde quer que meus irmãos andarem. Vamos orar
para agradecer ao nosso Deus. Pai, no poder do nome de Jesus, eu apresento a tua amada e santa igreja e oro pela vida dos meus irmãos, para que eles sejam neste dia, nesta noite, restaurados, renovados, ó Deus, para caminhar na tua presença. Que cada um de nós, Senhor, possamos saber possuir o nosso vaso em santificação e honra. E que o nome do Senhor na nossa vida seja glorificado. Olha para cada um dos teus servos e os abençoe com as bênçãos do Senhor. É a nossa oração, é o nosso pedido, é o nosso clamor em favor da tua igreja. Continua abençoando a todos. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Até a próxima oportunidade. Vamos dar continuidade a esse ensinamento na próxima quarta-feira e que o Senhor vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Orem por nós estamos na viagem juntamente com o primeiro tesoureiro da convenção, o pastor Jacó Coelho. Estamos aqui na cidade de Oriximiná e daqui a pouco estamos indo para um culto abençoado no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida.